Salve, salve, rapaziada! Hoje no vídeo temos aí notícias não tão boas, porque o São Paulo volta a atrasar salários. Também temos aí informações sobre o mercado da bola com Gabriel Barros, Reinaldo Chapo, é o nome do Bernardo Chapo do Ituano, né? Jamerson, Caleri renova com o São Paulo e um pouquinho mais vamos falar a partir de agora no vídeo, mas antes a nossa rápida vinheta. Muito bem, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Jonathan e nesse vídeo vamos passar limpo aí, né, as últimas notícias do São Paulo para vocês. Mas antes eu convido você a me ajudar aqui a fortalecer o canal, né? Se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like, é muito importante para o canal continuar crescendo, beleza? Conto com vocês. E aí vamos aqui começar o nosso giro de notícias do São Paulo, falando sobre atraso de salário. É isso mesmo, né? A notícia não é boa, a notícia ela é recorrente, porque o São Paulo viveu esse problema desde o início da pandemia, né? Só quitou os salários em dezembro do ano passado, pendências que vinham acontecendo desde o início da pandemia em 2020, o São Paulo conseguiu quitar esses salários, né, em dezembro do ano passado, e aí já tem 2 meses de direito de imagem atrasado. Para a galera que não manja muito, o salário do jogador ele é dividido em duas fatias, né? Uma é a CLT, que é aquilo constado em carteira, né? É uma fatia menor. A maior fatia é o direito de imagem. E é esse que o São Paulo está devendo 2 meses, já indo para 3 meses sem pagar direito de imagem aos jogadores, né? Porque o São Paulo sabe que se ele atrasar aquilo que consta na CLT, o jogador pode ir na justiça e conseguir a rescisão de contrato unilateral. Então, né? Coisa feia, né? Fica até difícil você cobrar o elenco devendo, né? E mais uma vez, a gestão transparente do São Paulo, ela tenta esconder as coisas, porque o Júlio Casares deu uma entrevista ao André Hernan, né? Com aquela pompa, aquela pavãozice dele. Não, veja bem, André, porque o São Paulo está equilibrando suas contas. O São Paulo vive um período de quitação de dívidas, cofres saudáveis, aquela coisa toda, aquele blá blá blá, aquela mentirada, né? Uma mentirada lamentável, porque aí o São Paulo volta a atrasar salário, que é uma apuração do Marcelo Razan. São Paulo atrasou o pagamento de 2 meses dos direitos de imagem dos jogadores. A dívida com os atletas está próxima de virar para os 3 meses. Os salários na carteira estão em dias. O atraso causa incômodo e é assunto entre os jogadores, e é óbvio, óbvio, porque ninguém quer trabalhar e não receber. Ninguém. Ninguém gosta de trabalhar sem receber. E aí os caras conseguem dever direitos de imagens aos jogadores. Pagaram uma dívida com os jogadores e já tem mais acumulado. Então, é uma falta de vergonha, né? De acordo com nota do São Paulo, essa dificuldade de fluxo de caixa agora, no começo da temporada, era esperado, mas que assim que começarem aí Copa do Brasil e Sul-Americana, que vai cair alguns dinheiros aí, né? O São Paulo vai fazer essa quitação de dívida. Então, lamentável, né? Lamentável porque o São Paulo, inclusive, pegou recentemente aí agora o Conselho Deliberativo aprovou mais 4 empréstimos, né? 4 empréstimos. E eu queria aqui só passar para vocês um detalhe aqui, ó, de uma apuração do portal Lance, que eu achei assim bastante interessante essa apuração do Lance, que de acordo com o São Paulo, a diretoria,
o São Paulo está mudando o perfil da dívida. Pega dinheiro com o banco, quita as dívidas emergenciais e ganha prazo para as futuras dívidas. Eu não sei se é interessante, mas de fato é um movimento que o São Paulo tem usado semelhante ao que o Flamengo usou lá em 2013, né? E tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo. Aqui, ó. Os empréstimos, os novos empréstimos foram pegos com o Banco Rendimento, com o Banco Daicoval e com o Banco Tricuri, né? Os valores não foram divulgados, mas, se não me engano, já são cerca de 17 empréstimos do senhor Júlio Casares aí nos últimos 12 meses, né? Preocupa. Queria que você deixasse nos comentários sua opinião sobre essa situação de atraso de salários no São Paulo, beleza? Fechou? Tamo junto? E agora bora continuar aqui falando mais um pouquinho aí do nosso giro de notícias do São Paulo. E, de acordo com Arnaldo Ribeiro, de acordo com os esboços dos treinamentos do São Paulo, né, o Rogério Ceni ensaia voltar a atuar com 3 zagueiros, né? Lembrando que esse foi o estilo de jogo que o São Paulo utilizou também em parte da temporada passada, depois que o São Paulo levou duas sapecadas, né? Contra o Palmeiras no Allianz e contra o Flamengo na segunda rodada do Brasileirão do ano passado, atuando com 2 zagueiros, o Rogério alterou esse esquema para com 3 zagueiros, né? Em alguns jogos era o 3-5-2, em outros um 3-4-3, né? Com o ataque formado por Caleri, Luciano e Patrick, né? E em muitos desses jogos com linha de 3, o Rafinha jogava improvisado, né? O Rafinha jogava improvisado, o Rogério optava pelo Rafinha ao invés do Miranda. Mas a ideia, já que o São Paulo está sem, vamos dizer assim, sem os pontas agora, porque o Pedrinho certamente que não volta mais a atuar pelo São Paulo. E aí, de acordo com o Arnaldo Ribeiro, o Rogério Ceni tem treinado o esquema com 3 zagueiros e, inclusive, nesse amistoso que o São Paulo fará agora, dia 30, contra o Coritiba, no CT da Barra Funda, o Rogério já vai testar aí esse novo barra velho, né? Porque já é um esquema que o São Paulo usou aí recentemente, o esquema com 3 zagueiros. Ele pode ser um 3-5-2 ou um 3-4-3. Então, para aqueles que pediam no meio-campo Mendes e Luan, esqueçam, né? Porque não faz sentido você jogar com 3 zagueiros e jogar com 2 volantões de marcação. O Rogério Ceni não fará isso, certamente. Vai ser um volante. E como o Mendes está servindo a seleção do Equador, certamente que nesses amistosos e até mesmo para essa volta do São Paulo na temporada, o Luan deva ser o titular, o Luan que está com moral com o Ceni, né? A relação entre eles melhorou bastante, inclusive o Luan enviou uma contraproposta ao São Paulo, né? E o São Paulo avalia, mas as negociações pela renovação de contrato do Luan, elas deram uma andada, deram uma avançada, claro que ainda não fechou, mas deu um avanço. E aí, de acordo com o Alexander aqui, ó, com a possível mudança para o sistema de 3 zagueiros, o São Paulo está em busca de um jogador no mercado, né? Então, aqui já vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola do São Paulo para vocês. De acordo com o Alexander aqui, o São Paulo fez uma consulta para entender as condições de um negócio com o zagueiro Bernardo Chapo do Ituano. Você conhece esse tal de Bernardo Chapo? Jogador de 24 anos, chamou a atenção de outras equipes do futebol brasileiro, como o Fortaleza, mas o futuro ainda é incerto. E para você que não sabe quem é o Bernardo Chapo, eis que ele está aí na tela para vocês. Esse é o Bernardo Chapo,
jogador de 24 anos, zagueiro do Ituano, e o São Paulo fez consulta para entender as condições. O jogador de 24 anos chamou a atenção de outras equipes e o tricolor quis entender os valores, intenção do atleta e maiores condições, mas ainda não abriu negociação, o que deve acontecer nos próximos dias. Então, São Paulo, de fato, aqui sondou o zagueiro de 24 anos do Ituano, o Bernardo Chapo. Conhece? Então, podemos ter novidades no mercado da bola do São Paulo nos próximos dias, que é o tal do Bernardo Chapo, que eu confesso que não conheço. Confesso aqui para vocês que não conheço, beleza? Rapaziada, outro jogador aqui também que o São Paulo ele tem um certo interesse é o Gabriel Barros, né? De acordo com as informações aqui do Lance, o Gabriel Barros teria se animado com a possibilidade de vestir a camisa do São Paulo, né? O Gabriel Barros também é um jogador do Ituano, que inclusive fez um bom Paulistão. Jogador interessante, jogador jovem, se não me engano, ele tem apenas 21 anos de idade, que está aí na tela para vocês, ó. Gabriel Barros, jogador do Ituano também. Então o São Paulo está aí de uma vez só fazendo uma catada no time do Ituano, né? Porque já tem o Raí Ramos, lateral direito, né? Que o São Paulo acabou fechando aí, só que não assinou ainda, não. O São Paulo não anunciou, então, né? Mas o Raí Ramos, ele será o lateral direito do São Paulo, né? E aí agora tem o Gabriel Barros, que o São Paulo também tem interesse. O São Paulo tem interesse e o jogador gostou da ideia de vir jogar no São Paulo, né? O jogador e o seu empresário, ambos gostaram da ideia de ele atuar no São Paulo. Informação aqui do Gabriel Sá. O São Paulo está negociando a contratação de Gabriel Barros, 21 anos, também do Ituano. Tricolor tem concorrências de outros clubes da elite, mas gostou do que ouviu do próprio jogador, né? O jogador gostou da ideia de vir jogar no São Paulo e, inclusive, o seu próprio empresário também, né, gostou dessa ideia, né, de ter o seu jogador atuando pelo São Paulo. Bora continuar aqui falando sobre esse mercado da bola do São Paulo. Falar aqui sobre o Léo Souza, que é outro jogador. Desta vez é um jogador que foi oferecido ao São Paulo. Léo Souza foi oferecido ao São Paulo, que vai avaliar uma possível negociação. Ele pertence ao Shandong Taishan, e esse clube se propõe, inclusive, a pagar maior parte do salário do jogador. Por quê? Porque o clube chinês atingiu o limite de estrangeiros e precisa de se desfazer de alguns jogadores, e esse jogador, o Léo Souza, estaria aí na lista e foi oferecido ao São Paulo, já que os clubes sabem que o São Paulo está aí buscando, né? Buscando reforços no mercado. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui para vocês uma foto para mostrar a vocês, né? O jogador é ex-Corinthians, inclusive. O Léo Souza é um ex-Corinthians. Deixa eu abrir aqui para vocês a foto dele, para ver se vocês se lembram do Léo Souza. Tá aí, ó, na tela para vocês. Aí, ó, Léo Souza é esse aí. O atleta foi oferecido ao São Paulo, que vai avaliar uma possível negociação. Shandong Taishan se propõe a pagar a maior parte do salário. O clube chinês atingiu o limite de estrangeiros e precisará se desfazer de alguns jogadores. E esse aí é o Léo Souza. Beleza? Se você conhece, deixe sua opinião nos comentários. Galera, é importante você participar do vídeo, opinando, beleza? E se você chegou até aqui e não deixou o seu like, deixe o seu like aí, porque nós vamos continuar falando sobre o mercado da bola do São Paulo. E agora vamos falar aqui sobre o lateral esquerdo, Jamerson, né? Jamerson,
lateral esquerdo do Guarani, que também aí é um jogador que o São Paulo está bem perto de anunciar, tá? A coisa deu uma esquentada, né? Deu uma agitada, deu uma esquentada. E o Alexander, ó, o São Paulo acredita estar à frente na concorrência por Jamerson. Proposta para o Guarani agradou e deve contar com fiadores incluídos. O tricolor paulista ouviu que o atleta escolheu jogar no Morumbi. Santos e Coritiba estavam de olho. Flamengo sondou, né? O São Paulo estudou uma proposta para apresentar o lateral esquerdo. E aí a Renata Vilas Boas, inclusive, trouxe uma informação mais cedo. Ó, hoje na parte da tarde, que no caso para vocês é ontem, né? O São Paulo sinalizou uma proposta pelo jogador. Deve ceder a princípio jogadores de base por empréstimo, né? O São Paulo deve pagar uma quantia em dinheiro parcelado e compor esse valor com empréstimo de jogadores da base, né? E temos informações aqui de que o negócio está bem perto de um desfecho, bem perto. Inclusive, a informação aqui da página Procede Tricolor é de que o negócio ele deve ser fechado e esse contrato ele pode ser assinado hoje. Então, é informação quente. Hoje, o contrato do São Paulo com o Jamerson ele pode ser assinado, né? Então, o Jamerson pode e deve ser aí mais um reforço do São Paulo para a temporada para a lateral esquerda, né? O Wellington se machucou, passou por cirurgia aí recentemente, né? E no São Paulo tudo é um mistério. Inclusive, tem até uma notícia que o Gabriel Neves está lesionado. O São Paulo, inclusive, soltou, né, uma imagem do treino de ontem com o Gabriel Neves treinando. Então, esperamos que o Gabriel Neves esteja inteiro, né? Porque o São Paulo é tão transparente que não divulga nada, né? Infelizmente, essa é a transparência do São Paulo. E falar aqui para finalizar nosso vídeo, falar sobre ele, o nosso artilheiro, um São Paulino nato, né? Nessa quinta-feira, o São Paulo acertou a renovação contratual de Caleri. Caleri assinou com um novo vínculo com o São Paulo até 31 de dezembro de 2026. O atual vínculo valia até 31 de dezembro de 2025. E aí o Caleri disparou: o São Paulo é o melhor lugar e eu sou muito feliz aqui. Estou contente pela renovação e tomara que seja um período com raça, gols e títulos. Farei o meu melhor dentro de campo para ajudar a equipe, disse o Caleri aí após assinar a renovação de contrato e disse mais: quero escrever a minha história com a camisa do São Paulo e estou com muita vontade para conseguir isso, fecha aspas, completou aí o Jonathan Caleri, que é o nosso artilheiro, né? Inclusive tem uma grande expectativa de que ele já possa voltar a atuar aí quando o São Paulo retomar a temporada, né? Então, vamos torcer que dê tudo certo e o Caleri volte o quanto antes, beleza? Rapaziada, então, deixe sua opinião nos comentários sobre as notícias do São Paulo de hoje para vocês, beleza? Muita notícia do São Paulo, mercado da bola, né, para vocês aí, notícias de especulações, sondagens, contratações, né, e renovações também, né? E esperamos que o São Paulo nessa retomada, né, com se realmente se confirmar esse novo estilo de jogo com três zagueiros, que o São Paulo consiga se reencontrar, né? Porque o começo do ano foi frustrante, né? Esse esquema 4-2-4 não funcionou, não funcionou o time do São Paulo. Nem ataca bem e nem se defende bem. E é muito bom que o Rogério Ceni reveja o quanto antes esse esquema, beleza? Mas é isso aí, se inscreva mais uma vez, ative o sininho, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal, beleza? Conto com vocês. Lembrando, hoje à noite tem bate-papo tricolor, beleza? E conto com vocês no canal do Seiji, canal Doutor São Paulino. Hoje, às 9 da noite, tem bate-papo tricolor, beleza? Tamo junto a nós. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo, sempre.